São Sebastião, porque estava aqui entre os dois concelhos mais populosos, era também o lugar de encontro, o lugar em que se faziam as reuniões das três câmaras, sempre que era preciso coordenar a ação delas. São Sebastião esteve no centro das atenções a propósito dos 515 anos da criação do município. Este antigo concelho foi ponto de encontro na coesão social e na história dentro e fora da Ilha Terceira. Falar do antigo concelho de São Sebastião, na Ilha Terceira, é falar da história do espaço territorial. E passados 515 anos da criação deste município e posteriormente do seu desaparecimento, há aspectos a apreender, segundo o professor e investigador na área da biofísica, Félix Rodrigues. Há um conjunto de irracionalidades associadas a esse concelho do ponto de vista espacial, da utilização dos recursos, que prova claramente que a geografia e as divisões administrativas não se podem fazer exclusivamente com papel e lápis, como aconteceu no caso da Ilha Terceira. E isto é um caso muito paradigmático de um concelho que não tem acessibilidades para os pontos extremos, que não tem acesso a um porto e, no fundo, todas as cidades e vilas das ilhas desenvolvem-se exatamente por causa disto. E isso traduz também na organização social e na cultura das pessoas, da vivência no espaço e, inclusivamente, nas profissões que se exercem nesses mesmos espaços. Mas que lição maior podemos tirar nos dias de hoje desta parte da nossa história? Que é importante o planeamento territorial, que é importante a coesão social. Manjo que outrora dava-se por lugar ideal e depois verificou-se pouco acessível para ser considerado um município, foi palco de episódios muito relevantes da história local, nacional e além fronteiras. São Sebastião, porque estava aqui entre os dois concelhos mais populosos, era também o lugar de encontro, o lugar em que se faziam as reuniões das três câmaras, sempre que era preciso coordenar a ação delas, e depois teve um papel extremamente relevante em todo o processo que levou à implantação do liberalismo e também num outro momento anterior, foi aqui também no antigo Concelho de São Sebastião, que se travaram as duas grandes batalhas que aconteceram na Ilha Terceira, a da Salga e depois, 2 anos depois, a das Mós, com resultados opostos, mas foi aqui que isso aconteceu. Era uma época totalmente diferente do que é hoje, não havia meios financeiros que temos hoje em dia, mas havia mais a interajuda da população que dava a fazer diversas coisas interessantes na nossa vila e no concelho de São Sebastião, na altura do concelho de São Sebastião, como por exemplo os fontanários do nosso Lar da Fonte ou os fortes que temos na nossa beira-mar, ainda são algumas marcas daquela época do município de São Sebastião. Assim, os autarcas de Angra do Heroísmo e da Vila de São Sebastião descerraram uma placa na sede da Junta de Freguesia para assinalar as comemorações dos 515 anos da criação do município de São Sebastião. Este ato simbólico precedeu a palestra proferida por Félix Rodrigues e o concerto pela Filarmónica Recreativa e Musical União Sebastianense no edifício da Sociedade. Foram 3 dias de festa, com diversas visões, mas com um ponto comum: exaltação da história e do feito dos homens da terra. A história da Ilha Terceira com enfoque no meio do território entre Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Recordar e saber mais aqui em azorestv.com. Só para si que nos acompanha aí desse lado.
Até amanhã, fique bem.